Fala aí, cinéfilos, beleza? Como é que ele foi de Senhor dos Vampiros a primeiro-ministro da Inglaterra? O vídeo de hoje é o perfil do ator Gary Oldman. Gary Leonard Oldman nasceu e foi criado na cidade de Londres, capital da Inglaterra. Ele era o caçula de uma família de 5 e seus pais eram trabalhadores da classe operária, ou seja, o Gary não teve um exemplo em casa para se inspirar a ser ator. Mas apesar disso, nosso perfil de hoje largou a escola aos 16 anos e começou a atuar em peças teatrais no Greenwich Lewisham Young People's Theatre. Logo em seguida, o Gary conseguiu uma bolsa para estudar teatro na Rose Bruford Training College for Speech and Drama, se formando em 1979. Nos anos que se seguiram, nosso perfil de hoje continuou trabalhando em peças teatrais, com destaque para sua performance em The Pope's Wedding, que teve uma consagração especial. Mas vamos falar de algum dos filmes mais importantes da sua carreira. Gary começou sua história no cinema em Remembrance, uma pequena produção inglesa sobre um grupo de marinheiros britânicos que estava prestes a partir para uma missão nos Estados Unidos. Essa foi sua primeira experiência na sétima arte, mas ele e sua notável versatilidade como ator logo conseguiriam papéis de mais peso. Drácula, na Transilvânia, parte central da Romênia, um cavaleiro cristão da Ordem Sagrada do Dragão renuncia a Deus depois que ele descobre que a sua noiva se suicidou por conta dos seus inimigos. A trama do filme começa, na verdade, 4 séculos depois da morte de Elisabetta, em Londres. Lá é onde Drácula busca se aproximar da Mina Murray, personagem da Winona Ryder, que é uma espécie de reencarnação de sua amada. O diretor Francis Ford Coppola, que também comandou filmes como The Godfather e Apocalipse Now, escolheu dar a essa narrativa uma vibe teatral, tanto nos diálogos como na montagem das cenas. Ele brinca com as perspectivas, transições, efeitos especiais e consegue um resultado que lembra muito os filmes clássicos de Hollywood, como o Cidadão Kane, por exemplo. A produção também conta com um ótimo elenco coadjuvante que inclui nomes como Anthony Hopkins no papel do Professor Van Helsing e o Keanu Reeves na pele do advogado Jonathan Harker. Uma história clássica que ganha ainda mais peso nas mãos de um grande diretor e de um grande elenco. Agora vamos falar de uma franquia que é sagrada pra minha geração, e eu vou falar o nome dos filmes em homenagem aos Potterheads. Em Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, a gente conhece o padrinho do Harry, o Sirius Black. Sirius Black has escaped from Azkaban prison. He's a murderer. Sirius Black is the reason the Potters are dead. And now he wants to finish what he started. Em Harry Potter and the Goblet of Fire, o Ministro da Magia, aquele otário do Cornélio Fudge, continua perseguindo o Sirius. Devils are inside the walls. Something's coming closer. I can feel it. The Dark Lord shall rise again. Em Harry Potter and the Order of Phoenix, o Sirius encontra a Bellatrix Lestrange lá na batalha do Departamento de Mistérios. It's your turn now. Discipline your mind. We're in this together. If Voldemort's building up an army, then I want to fight. E em Harry Potter and the Deathly Hallows, o Sirius está lá, ao lado do Harry, no momento decisivo. I never wanted any of you to die for me. You'll stay with me. Always. Until the end. Antes de ir pro próximo, curte aqui o vídeo e comenta o que você tá achando, isso ajuda muito aqui no canal. Mas vamos nessa. Tinker Tailor Soldier Spy. Esse é um longa baseado num livro clássico de espionagem lançado em 1974, do escritor britânico John le Carré. Ele conta a história do espião veterano George Smiley, papel do nosso perfil de hoje, que depois de ser afastado da inteligência britânica, precisa voltar à ação para investigar um possível agente soviético infiltrado. O diretor Thomas Alfredson escolheu uma fotografia saturada e um ritmo cadenciado para a história, e isso encaixou muito bem com as locações londrinas e com a época nebulosa da Guerra Fria. Como toda boa história de espionagem, essa é uma trama intrincada e que constrói a relação entre os personagens com um generoso uso de flashbacks. Dessa forma, quem assiste o filme não tem a certeza de quem é o traidor até o clímax da narrativa. E é claro que eu não podia deixar de citar os atores espetaculares que compõem o elenco coadjuvante desse filme. Atores como Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Tom Hardy, entre outros. Eu já fiz o perfil deles três, eu vou deixar os links aqui nos cards. It's become so ugly.
very different, you and I. We're both looking for the weaknesses in one another. E agora ele está em cartaz com Darkest Hour. O filme começa em 1940, quando a Alemanha nazista invade a França e a Holanda, intensificando os conflitos do que depois foi chamado de Segunda Guerra Mundial. Só que a história na verdade acontece na Inglaterra, com foco em um dos seus mais famosos e controversos líderes políticos. Winston Churchill, o papel do Gary Oldman, não começa a trama como primeiro-ministro. Na verdade, ele só foi nomeado para a chefia de Estado porque naquele momento o Reino Unido estava em um dilema muito perigoso. Tentar ou não fazer um acordo de paz com o Hitler? Esse contexto de conflito entre exércitos e ideologias montou o palco no qual o nosso perfil de hoje deu uma aula de interpretação. Sua construção do personagem é cheia de recursos, o trabalho de corpo e de voz, a imersão no temperamento explosivo de Churchill, a exploração dos seus vícios e fraquezas, tudo isso facilitado pelo fato de que esse é um filme pensado em função do personagem, um filme para ator. Esse papel já lhe rendeu prêmios como o Globo de Ouro na categoria de melhor ator e indicações que ainda podem se confirmar, como no BAFTA, SEG e no próprio Oscar. A performance é bem o que a academia gosta, é sobre uma pessoa real que estava na guerra e era um ícone da história. Isso fora o trabalho de construção de corpo e caracterização, elementos presentes no personagem de Gary e que eles já premiaram várias vezes. Um filme de guerra que emociona, apesar de não focar em nenhuma batalha, tem uma fotografia e direção excelentes e apresenta uma mensagem importante em tempos de política tão extremista e polarizada. Disse Winston Churchill: "Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts." Precisa dizer que tá recomendado? We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. For without victory, there can be no survival. Gary Oldman é um ator com capacidade e versatilidade únicas. Sua contribuição vai muito além dos filmes que eu citei aqui nesse vídeo. Ele participou, por exemplo, de grandes franquias como a do Planeta dos Macacos, a do Batman, dirigido pelo Nolan, e de filmes como O Quinto Elemento. Vale muito a pena dar uma olhada na sua filmografia. Cinéfilos, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações para não perder o próximo perfil. Até lá, tchau, tchau!